Olá, bom dia. Bom dia a todos. Enfim, prazer falar com os nossos investidores, com nossa comunidade aí da Baema Educação. Bem-vindos ao nosso Baema Day aqui de 2021. Enfim, vamos falar aí nas próximas 2, 3 horinhas um pouco sobre a Baema, sobre os nossos resultados e sobre a nossa visão estratégica, enfim, o que passou e o que a gente vê pela frente aí nos próximos anos. Eu sou o Guilherme, eu sou diretor de Relações com Investidores, também faço novos negócios aqui na Baema. Só para falar um pouquinho da agenda do dia para vocês. Primeiro a gente vai falar sobre passar um pouquinho no Earnings Release, que a gente divulgou na segunda noite, tá? Uma visão dos resultados do primeiro semestre, um pouquinho de números. E para isso, o Alexandre e o Yuri que estão aqui comigo. Enfim, o Alexandre é nosso controller e o Yuri é nosso coordenador aqui de planejamento financeiro. Vão me ajudar aqui a apresentar esses números. Na sequência, a gente vai ter um videozinho, uns 10 minutos de intervalo com um vídeo sobre as escolas da Baema. Aí o Gabriel Ribeiro, nosso diretor-presidente, vai dar um recado dele, enfim, vai falar uns 15 minutos sobre a visão estratégica dele aqui da Baema. E aí a gente entra em 3 painéis para falar dos 3 grupos de escola que a gente tem aqui hoje. Enfim, escolas contemporâneas, mais brasileiras, que foi como a Baema começou. Escolas bilíngues internacionais, que a gente adquiriu a primeira em 2019, o BIS, e fez uma aquisição recente também lá em Florianópolis e Blumenau. E por último, eu chamo o Zé Lipert, que foi o fundador da Escola Mais, para a gente falar um pouquinho sobre o modelo da Escola Mais, que é um modelo de qualidade a um preço mais acessível. Então, vamos começar. Estou com a apresentação aqui para a gente começar. Vamos lá. Opa, peraí. Então, vamos lá. Falando do desempenho operacional, tá? Esse número aqui é um número importante, a gente já falou no último TRI. A gente, desde 2017, quando a gente começou a fazer as aquisições, quando começou o projeto da Baema Educação, a gente fez muita aquisição via opção, enfim. Então, a gente não consolidava, ou a gente tinha uma participação minoritária nas escolas, a gente não consolidava nas nossas demonstrações financeiras os números das escolas. A gente já enxergava gerencialmente como escolas nossas, a gente já sabia que a gente ia exercer, mas a gente ainda não conseguia mostrar isso no nosso balanço, enfim, nas nossas demonstrações. Isso vem mudando desde o começo de 2020, enfim, a gente vem concluindo as aquisições, vem se tornando majoritário em todas as escolas, e hoje, enfim, a gente já está, as nossas demonstrações já refletem 90% da nossa visão gerencial aqui de toda a receita que a gente tem. A Escola Mais, a gente concluiu, se nos tornamos acionistas majoritários lá a partir de 1º de julho, então no terceiro trimestre também vai entrar, tá? A Meimei também, provavelmente no terceiro, 4º trimestre também já vai estar consolidado, tá? Então a gente e as escolas internacionais entram quando a gente concluir a aquisição, deve ser final de agosto, final de setembro, está previsto no máximo até final de setembro. Então, o 4º TRI a gente já vai ter provavelmente 99% da nossa receita refletida nas nossas demonstrações, e vai ficar muito mais fácil para as pessoas conseguirem entender nossos números. Enfim, a gente sabia que era um desafio nos primeiros anos, porque a gente não conseguia não mostrar essa visão gerencial que a gente tinha aqui. Tá? Então, esse é um ponto importante. Deixa eu passar aqui. Falando um pouquinho de resultado, tá? Eu acho que, enfim, esses números são contábeis, tá? Então, eles são pouco comparáveis quando você olha, nossa receita não cresceu 40% do primeiro semestre de 20 para o primeiro semestre de 21, né? Eu acho que a gente começou a consolidar mais, tá? A gente tem no próximo slide uma visão pro forma da receita, que ela cresceu, na verdade, 3,3%, tá? Mas aí nosso balanço ainda é muito sujo por efeitos não caixa, tá? Então, vou até pedir depois, o Yuri vai falar um pouquinho, quais são os principais efeitos não caixa que afetam esse balanço, e é isso que a gente está tentando mostrar aqui para voltar para o EBITDA e IFRS 16, tá? Que é como todas as empresas de educação mostram a margem EBITDA delas hoje, tá? Isso de novo, desde 2019 está valendo a nova regra do IFRS, que considera aluguel como uma despesa financeira. Então, a gente volta a isso depois, enfim, então você tem ali o EBITDA ex-aluguel embaixo, mas o EBITDA contábil, enfim, a gente ajustando para não recorrentes, estamos nessa margem de 16%, tá? Então, Yuri, se você quiser falar um pouco sobre os efeitos não caixa. Vamos lá, bom dia a todos.
Obrigado, Guilherme. Então, quando a gente olha, né, nosso resultado de EBITDA, a gente vê que a gente tem um resultado bastante positivo, tá? Considerando aí o IFRS 16, então mais de 20 milhões de reais para esse primeiro semestre de 2021. Como é que a gente chega, né, então, num lucro líquido que acaba ficando negativo? Boa parte desse resultado negativo vem, claramente, depois do EBITDA, e são efeitos contábeis que não possuem um efeito caixa, né? Então, são linhas contábeis que não geram nenhum dispêndio de parte da companhia. Tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, a parte de IR, né? Então, quanto a gente paga de IR, que nesse semestre a gente registrou quase 6 milhões de reais, mais de R$1 milhão, mais de 1 milhão, é uma parte de IR diferido que a gente não realiza nenhum dispêndio de caixa. Tá? Na parte do resultado financeiro, por exemplo, a gente também tem uma grande parte relacionada às despesas de aquisição. Tá? Então, quando a gente faz alguma aquisição de escola, quando a gente tem alguma aquisição onde a gente paga a prazo, como foi o caso de várias aquisições que a gente fez, a gente registra um juros sobre esse pagamento que a gente vai realizar lá na frente. Tá? Mas o juros corrente não tem um efeito caixa, e os nossos preços de aquisição normalmente já estão fechados, né? Já é um valor que a gente já tem uma expectativa de pagar lá na frente, então já estava na nossa conta. Quando a gente fala também da depreciação e da amortização, que talvez seja o efeito mais relevante aqui, né? Quando a gente olha o que transforma esse resultado de EBITDA positivo no resultado de lucro líquido negativo, uma parte enorme dele tem um efeito não caixa, né? Então, o que não é caixa aí dentro? Primeiro, a gente tem as as amortizações da mais-valia, né? Então, que somam em torno de 6 milhões de reais, isso pode ser encontrado nas nossas DFs, nas nossas explicativas. O que são essas amortizações de mais-valia, né? Quando a gente faz uma aquisição de uma escola, a gente registra lá no nosso ativo um ágio, né, pela aquisição, seja quanto a gente que é a diferença, basicamente, do valor pago para o valor dos ativos dessa escola, né? Se refere, basicamente, à expectativa de lucratividade desse CNPJ que a gente comprou. E ao longo do tempo, nós vamos amortizando esse ativo de ágio, tá? Ou de mais-valia, enfim, são registrados entre ágio e mais-valia, e isso gera uma amortização, um resultado negativo no nosso resultado, no nosso DRE, que hoje a gente tem apresentado no primeiro semestre de 6 milhões de reais. E sobre essa despesa, não existe nenhum efeito caixa, né? A gente já pagou pela escola, a gente não vai pagar nenhum valor a mais, ele é meramente um efeito contábil, né, representando essa amortização do ativo. E, de fato, não vai existir nenhum dispêndio de caixa. A própria depreciação e amortização, que é de ativos correntes, enfim, que está registrada em torno de 3 milhões de reais, ela também não é caixa, né? Então, ela vai ter sua contraparte de CAPEX, né? Ou seja, o nosso CAPEX usual, investimentos que a gente realiza na companhia, mas a depreciação e amortização em si não são caixas, tá? Então, são mais 3 milhões de reais dessa depreciação e amortização que a gente vê aqui na linha, que soma todas as depreciações e amortizações, tanto a corrente, quanto a parte do IFRS 16, quanto as amortizações de mais-valia. Então, tem um grande efeito, quase 8 milhões de reais, que não são caixa. Tá? Obviamente, tem a contraparte do CAPEX, depois a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe. Hoje, o nosso CAPEX recorrente não passa de 3 milhões de reais, o restante tem mais a ver com os investimentos que a gente tem realizado, expansões, construções de nova unidade. Tá? Então, tem uma grande parte aqui de depreciação e amortização que não são caixas. Tá? Na parte de equivalência patrimonial, então, a gente também tem uma relação que não é caixa, né? São operações que estão fora da nossa consolidação hoje. E o próprio IFRS 16, que a gente apresenta entre resultado financeiro e a depreciação e amortização, né? Lembrando que a gente não reconhece mais o aluguel corrente, o aluguel caixa, sim essa conta de leasing, né? que representa o IFRS 16, ele é bem mais alto do que a gente também paga de caixa, né? Então, a gente está falando de um aluguel caixa que hoje é em torno de 12 milhões de reais, enquanto o sale-leaseback passa em torno de 15 milhões de reais. Então, existe essa diferença. Então, se a gente pegar até mesmo o EBITDA, já com aluguel, que vocês veem ali embaixo, de 8 milhões e 200, esse EBITDA, que parece um resultado bem operacional da companhia, acaba se tornando um lucro líquido negativo, principalmente por efeitos não caixa que a gente observa na DRE. Obrigado, Yuri. Acho que enfim, acho que tem esse ponto, tá? Só um comentário aqui sobre o impacto do ajuste a valor presente do preço das aquisições, não sei se ficou claro.
Então, assim, a gente tem um preço de aquisição que a gente vai pagar, tá? Corrigido por CDI ou, enfim, um preço variável que a gente estima, como foi no caso da Park. A gente leva isso ao valor futuro, né? Quanto a gente vai pagar lá na frente, estima isso. Só que ao invés de, na hora de marcar isso, o que a auditoria exige que a gente faça? Que fale, olha, você vai pagar 10 milhões daqui a um ano, seu custo de capital é 15% ao ano, então você tem que marcar que você pagou, na verdade, 8,5% e 1,5% é juros. Então, assim, o preço a gente sabe que é 10%, só que a gente, na auditoria, a gente chama como juros, tá? Então, esse é o efeito do AVP de juros, que não é um juro caixa, tá? É um juro contábil. Então, só esclarecendo isso. Acho que tem um outro ponto importante aqui que vale mencionar de novo. O primeiro semestre 20 e 21 que vocês estão olhando, contábil, eles não são exatamente comparáveis, tá? Porque, enfim, a gente não... Tinha muitas escolas que não entravam nessa consolidação ainda, ou não entravam nos 6 meses completos no primeiro semestre de 2020. Mas tem também uma questão que, assim, o primeiro semestre de 2020 teve uma sazonalidade muito forte, tá? Então, não é usual, tá? Foi por causa da pandemia. Então, Yuri, se você quiser explicar isso também, mas, enfim, o efeito de férias que a gente teve no primeiro semestre de 2020 e a questão das saídas dos alunos que começaram a partir de maio, enfim, então teve pouco impacto também no primeiro semestre. Então, o primeiro semestre de 2020 foi um semestre mais forte do que o normal, tá? Não está exatamente refletido aqui, mas enfim, vale comentar com vocês. Por isso que a gente não colocou a visão gerencial, porque ele seria pouco comparável, né? Isso. Guilherme, eu acho que a gente, quando a gente compara o resultado, né, um pro forma, enfim, entre os 2 semestres, existem várias diferenças, né? Então, o resultado das escolas, de escolas já é sazonal, tá? Então, quando o principal custo das escolas são a folha, né? Então, são os professores, toda a equipe de coordenação administrativa que está lá. Toda essa folha, ela é reconhecida ao longo de 11 meses, basicamente, né? Então, a gente reconhece salário durante 11 meses e provisiona a parte das férias, 13º, ao longo dos 11 meses. Então, o que acontece é que no mês de férias que as escolas têm, né, e normalmente esse mês é super bem definido, diferente de empresas de outros setores, então as férias são todas tiradas em julho ou são todas tiradas em janeiro, a gente tem um melhor resultado do ano, né? Então é um mês que normalmente tem um resultado muito bom. Porque ele não registra nenhum contábil, né? Só para deixar claro, é uma visão contábil aqui que a gente tá falando. Isso, uma visão contábil, perfeito. Então, na contabilidade, a gente registra um mês bastante diferente dos outros, né, com esse benefício das férias. O que aconteceu em 2020 e que não acontece já em 2021? Em 2020, por conta da pandemia e por conta de todas as medidas que foram impostas às escolas, muitas férias foram antecipadas. Então, de longe, 80%, 90% das nossas férias foram antecipadas, né, para o primeiro semestre, né? E com isso, a gente gerou um benefício contábil para o primeiro semestre de 2020, que a gente já não vai ver mais em 2021, por conta da normalização da operação. Então, hoje, quando a gente olha para as escolas, a gente tem, num ritmo normal de negócio, um espaço de férias bem normalizado entre o primeiro e o segundo semestre. Algumas escolas tiram já no primeiro semestre e algumas escolas tiram no segundo semestre. Ele fica bem distribuído. Em 2020, isso não foi assim, né? Então, a gente já teve um resultado de folha no primeiro semestre de 2020 abaixo do que seria no ano normal. A folha foi menor. Uma folha menor e um resultado melhor, exato, do que a gente veria num ano normal. Acho que essa é a principal em relação ao contábil, né? Teve também efeito de MP, né? Então, a MP de redução de jornada que a gente aplicou, a gente começou a aplicar já em abril do ano passado. Então, assim, o efeito dela entrou principalmente no primeiro semestre, o benefício gerado por ela. E aquela questão da queda de receita, que, enfim, a gente começou a perder aluno, principalmente no infantil, a gente vai detalhar isso a partir de abril, maio, mas até então eles estavam, enfim, a gente tinha mais aluno do que a gente terminou o ano, então o segundo semestre de 20 foi muito pior do que o primeiro semestre de 20, tá? Então, em 21 a gente espera algo muito mais estável, enfim, muito mais linear, apesar dessa sazonalidade por escola que o Yuri comentou por causa das férias, como cada escola tem férias no mês, a gente acaba equilibrando as coisas na visão consolidada, tá? Vamos lá, acho que mais 3 comentários rápidos aqui, acho que vale desse slide, tá? Acho que o primeiro a gente já tocou, mas enfim, acho que quando a gente olha
esses ajustes que a gente faz é para tentar nos aproximar de uma geração operacional de caixa, né? Mostrar para vocês uma visão de geração operacional de caixa, tá? Eu acho que a gente já conseguiu passar a ser uma empresa que está gerando um pouco de caixa operacionalmente, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. O outro que a gente vai também falar mais, mas o Gabriel vai comentar um pouco sobre isso na fala dele, ainda existe uma dispersão entre as escolas de resultados. A gente tem escolas que já estão próximas do nível que a gente considera ideal, saudável de margem, e outras que ainda estão bastante abaixo, enfim, então tem muito trabalho a ser feito. Então, a ideia é que tem muita oportunidade ainda para capturar, tá? E um último comentário, eu acho que o Alexandre, não sei se está aqui com a gente, enfim, se ele conseguiu, tinha caído, se ele voltou, é a questão do IR, tá? Vocês podem ver que a gente está pagando, tem uma alíquota efetiva de imposto de renda bastante alta, tá? Enfim, super alta para o nosso resultado. Isso é porque a gente ainda não conseguiu consolidar os CNPJs que a gente adquiriu, tá? Não conseguiu incorporar. É um trabalho que está sendo feito, né, Ale, se você quiser comentar. Eu acho que a gente vai fazer uma simplificação societária importante para o ano que vem, e possivelmente a gente vai conseguir reduzir essa alíquota, porque a gente vai conseguir compensar, porque basicamente o resultado todo é feito nas escolas, nos CNPJs das escolas, e aí os CNPJs de holding que controlam essas escolas tem as despesas de amortização de mais-valia, enfim, tem várias despesas que a gente não consegue compensar, né, Alex? Se quiser comentar um pouco. É isso, Liga. Quando a gente adquire as escolas, a gente acaba herdando uma estrutura societária que já tinha em cada ambiente de negócio. E aí, quando essa estrutura societária vem para cá, nem sempre ela é a mais eficiente, até em termos de operação. Então, a gente está conduzindo um projeto de simplificação da estrutura societária para ter melhorias, inclusive operacionais, né? A gente ter menos obrigações acessórias para reportar e fica uma estrutura mais simples para a companhia gerir também. Isso aí. Obrigado, gente. Então, vou passar aqui para o próximo. Eu acho que a gente já falou um pouco desse slide, tá? Da evolução da receita líquida. Então, assim, a visão pro forma, tá? Consolidando 100% das escolas que a gente tem hoje. A gente cresceu 3,3%. A gente teve mais aluno no primeiro semestre de 21, mas com um ticket médio mais baixo, porque o crescimento veio principalmente da Escola Mais, enquanto no ensino infantil, como eu comentei no slide anterior, a gente teve uma redução importante, que a gente está recuperando, mas ainda não recuperou totalmente em relação ao período pré-pandemia, tá? Também temos um nível de desconto em 2021 ainda um pouco acima de 2020, também efeito da pandemia, que a gente acha que vai se dissipando ao longo do tempo, mas ainda reflete aqui em 2021, tá? E se você fizer a conta de ticket médio analisado, a gente tem uns 25 mil por ano considerando a Escola Mais, e 28.300 por ano sem a Escola Mais. Mais ainda sentindo efeitos da pandemia também no ticket, tanto pelo nível de desconto que eu falei, como pela não oferta de atividades extras, né? Então, a gente faz desde março de 2020 que não oferta as atividades do contraturno. Então, às vezes aula de idiomas, aulas de esportes, aulas de artes, enfim, que são complementares ao currículo e que isso é uma receita bastante relevante nas escolas, e que a gente não tem ofertado agora, em agosto, com a liberação maior para a reabertura das escolas. Isso deve começar a voltar, tá? Mas ainda não teve um efeito disso no primeiro semestre de 21. Nossa base de alunos, tá? Aqui eu acho que a gente, o que a gente também já passou esse recado aqui. Eu acho que o infantil chegou a cair 28%, tá? No final do trimestre, no final do semestre, em junho, ele estava 24% abaixo. Eu acho que é importante dizer que a gente está tendo uma captação muito forte em julho e agosto, tá? Então, hoje a gente já está próximo de 15%, 16% abaixo, então melhorou desses 24%, tá? No ensino infantil. O Fundo 1 muito estável, o Fundo 2 e médio, desconsiderando a Escola Mais, também estaria estável, tá? Então, bastante resiliente as nossas escolas. Eu acho que a gente vai falar disso depois do intervalo. E o crescimento vem da Escola Mais, enfim, que a gente vai falar que está crescendo, super, super bacana de ver o projeto deles. Enfim, então, cresceu 900 alunos de 20 para 21 e deve crescer mais no ano que vem. Então, acho que isso é um pouco explicando aí como que isso afetou nossos resultados. Tá? A
terminar um pouco falando da estrutura de capital, no segundo TRI a gente teve um pagamento bastante relevante, foi a primeira parcela variável da Escola Parque, tá? Foram 51 milhões que a gente pagou em maio. A gente tem mais uma parcela ainda para pagar relevante, que deve ser um pouco maior que isso em maio de 2022, tá? Que é o principal desses 105 milhões das dívidas de aquisições, é a parcela que falta da Escola Parque, tá? E esse aumento do endividamento, basicamente, o efeito dele foi causado pelo investimento que a gente fez na Escola Mais. A gente aportou 19 milhões lá, virou controlador. Então, a gente vai passar a ter pouco mais de 80% da Escola Mais já. E a gente colocou ainda, no total, foi um investimento de 12 milhões no novo prédio do BIS aqui em São Paulo. E eu acho que esse trimestre foi por volta de 6 milhões. Então, esse aumento de 25 milhões de endividamento foi resultado desses dois investimentos, tá? E aí a gente também pagou um pouquinho de dívida, enfim, dívida bancária, e temos 100 milhões de bônus de subscrição que estão sendo negociados, enfim, estão na rua, né, como a gente fala, e tem 3 datas ainda de subscrição, setembro agora, dezembro e março de 22 é a última data. Enfim, a gente desenhou esses bônus já sabendo a nossa necessidade de caixa aqui na empresa para pagar as aquisições, então é proposital ele coincidir ou estar muito perto do pagamento da Escola Parque, que vai ser em maio, tá? Porque quando a gente espera entrar, que termine de entrar os 100% do bônus, tá? Não sei se a gente... Ale, Yuri, se vocês têm esqueci de falar alguma coisa, se tem algum comentário que vocês querem adicionar aí, ou agora a gente iria para o intervalo, para mostrar um pouquinho de um videozinho das nossas escolas. Tem algum assunto aí que eu não toquei? Gui, acho só importante mencionar que no último ano a gente passou aí por esse projeto todo de estruturação da parte financeira da Baema aqui, para enxergá-la com esses números consolidados, como você mencionou lá no primeiro slide. Foi um projeto aí de mais ou menos um ano que a gente vem tocando já para montar um centro de serviços compartilhados. Foi um desafio grande aí durante a pandemia fazer tudo isso à distância com as escolas, mas de certa forma isso acabou aproximando a todos também. Então foi um projeto bem interessante. Nós tínhamos, quando a gente adquiriu as escolas, diversos prestadores de serviços externos, então era uma estrutura difícil de fazer gestão, e a gente vem conseguindo nesse último ano, com essa instituição aí do CSC, e conseguir trazer todas as escolas para o CSC, cada vez mais um acesso melhor às informações da companhia, um acesso mais organizado, que a gente consegue ter uma visão estrutural mais completa, né? Então foi um desafio grande, foi um trabalho de montar toda a estrutura do CSC, montar toda a equipe do CSC que trouxe essa estrutura. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui de financeiro, tesouraria, contabilidade, departamento pessoal. Então todos esses trabalhos, todo esse trabalho de back-office que a gente fala, né, para estruturar uma visão central da companhia. Acho que é importante que no último ano a gente teve um esforço grande relacionado a isso. E agora acho que a gente vai entrar no próximo ciclo numa visão de melhoria contínua. Então a gente consegue agora conseguir melhorar alguns processos e ter mais acesso e mais assertividade nas decisões que a gente pode tomar daqui para frente. Ótimo ponto, Ale, bem lembrado. Eu acho que, enfim, tinha esquecido de falar isso. Eu acho que esse processo, o projeto TEAR, né, como a gente chamou, a gente chama de TEIA, essa nossa CSC, assim, acho que vocês enxergam isso, a gente sempre divulga nossas demonstrações no último dia, legal, do prazo legal, porque a gente ainda está, como a Ale falou, a gente está no processo de melhoria, a gente quer melhorar isso, quer ter um earnings release muito mais completo, com mais detalhes, enfim, a gente quer cada vez ser mais transparente com o mercado, mostrar mais informação, que eu acho que tem muita coisa bacana aqui que a gente consegue ver aqui, que a gente queria passar para vocês. E eu acho que um ponto importante, tá? Quando a gente olha esse EBITDA aqui, a gente está falando dele, obviamente, pós todos os custos dessa teia, tá? Da nossa CSC. E ela foi estruturada, o Ale falou do back-office, que é o processo que exige integração, sistema, etc. Mas a gente montou outras áreas, tá? Então, a gente tem jurídico, a gente tem comunicação com famílias, a gente tem marketing, a gente tem gestão patrimonial, enfim, que cuida de todos os imóveis, de toda a regularização. Isso tudo a gente está centralizando aqui. Então, também é mais do que um CSC tradicional de fazer contas a pagar e contas a receber, tá? A gente quer
quer ajudar, quer dar um suporte para as escolas completo aqui pela Baema, tá? E a gente está estruturado para ter mais escolas do que a gente tem hoje. Então, tem uma capacidade de alavancagem operacional aí no custo que a gente tem hoje dessa teia, tá? De holding, que já está aqui nesse resultado, e a gente acha que dá para trazer mais escolas. Enfim, as escolas internacionais estão vindo aí, vão começar a entrar nos nossos resultados provavelmente a partir do quarto TRI, e a gente não prevê nenhum aumento significativo de custo de holding, tá? Então, acho que esse foi super bem lembrado pelo Ale, é um ponto muito importante. Yuri, tem algum outro comentário? Senão a gente vai para o... Eu acho que a gente pode seguir. Acho que o Ale já explicou bem, né? A gente está com toda essa parte de informação que a gente melhorou, agora a gente pode agir muito mais estrategicamente dentro das escolas, né, em conjunto, enfim, como um grupo consolidado de fato, e não apenas como escolas individuais, né? Acho que é para isso que a gente tem trabalhado, feito bastante coisa, enfim, acho que tem um futuro bastante brilhante pela frente. Legal. Valeu, obrigado, Ale, obrigado, Yuri. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, tchau. Bom, bem-vindos de volta. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Gabriel, eu sou diretor-presidente da Baema. Queria agradecer aqui ao Guilherme, ao Alexandre e Yuri pela apresentação dos resultados do primeiro semestre. Acho que um dos nossos objetivos, como o Guilherme falou, é cada vez mais trazer informações completas, mais claras, né? E as nossas demonstrações financeiras estão chegando num ponto de se tornarem mais compreensíveis à medida que a gente vai consolidando as escolas e tornando-as mais próximas da nossa realidade como empresa, né, para o estágio de maturidade que a gente está como empresa. Então, acho que nesse primeiro semestre a gente já consegue começar a enxergar isso. Queria agradecer também ao Fred, à Manuela, à Bárbara, a todo o time de comunicação por ter conseguido montar esse vídeo que traduz um pouco da energia que a gente sente nas nossas escolas, né? Então, a gente pôde ver ali depoimentos de alunos, imagens, né, depoimentos das famílias, imagens da rotina das crianças. E eu sempre digo, né, assim, a escola é um local que tem uma energia incrível, né? Não tem como você não entrar numa escola e não sentir essa energia. Infelizmente, a gente está, né, há bastante tempo aqui tendo que se relacionar por essa via digital, e muitas vezes esse calor humano, essa energia, essa presença fica um pouco prejudicada. Mas eu já vi esse vídeo umas 500 vezes e brinco que todas as vezes eu fico super emocionado, né, de ver de novo como é que é a rotina dos nossos filhos, nossas filhas, das nossas crianças nesse ambiente tão bacana que é a escola. E nas nossas escolas isso se traduz de uma forma bastante especial, né? Espero que vocês tenham conseguido sentir isso também nessa pequena pílula aqui de como a gente encara a educação. Espero que em breve a gente possa fazer esses eventos presencialmente, idealmente rodando as nossas escolas, para que todos vocês tenham também a oportunidade de vivenciar essa experiência, mesmo que seja por algumas horas. Eu acho que vou falar um pouco sobre, né, alguns destaques aí do semestre, dando uma visão um pouco mais qualitativa, que traduzem, né, a evolução, o lado um pouco mais qualitativo da evolução nossa como empresa, que está ali refletida nos números, mas trazendo um pouco mais de cor, um pouco mais de informações de como é que está essa agenda de integração, de avanços e prioridades. E depois, dar um passo para trás, falar um pouco sobre prioridades olhando para frente e como a gente está organizando. E aí volto para o Guilherme para fazer um aprofundamento um pouco maior sobre como é que a gente está enxergando cada um das nossas escolas, ou cada um dos grupos de escola, como ele colocou, e ainda vamos ter a oportunidade de escutar
dos nossos sócios e fundadores, né, da Escola Mais, a evolução do projeto, né, que passa a ser integrado aqui ao projeto da Baema. Eu selecionei quatro itens aqui para falar sobre esse primeiro semestre, e começaria destacando essa agenda de integração. Acho que aqui tem uma série de coisas que nós fomos fazendo ao longo desses últimos, não só 6 meses, eu acho que nos últimos 18 meses, que refletem um pouco dessa mudança de postura, onde a gente sai de um momento da Baema, onde foi importante ganhar escala e realizar essas aquisições e trazer escolas que compõem hoje o que a gente brinca que é o nosso bioma, mas essa agenda hoje ela está paralela, né, com uma filosofia de integração, uma filosofia de maior interação entre as escolas e um maior apoio também da nossa estrutura centralizada para uma série de assuntos. Nesse semestre a gente fez algumas mudanças importantes no time da Baema, na forma como a gente apoia as escolas, e eu acho que vale destacar duas grandes áreas ou grandes mudanças que foram provocadas aí ao longo desse semestre. Acho que a primeira delas foi uma reestruturação da nossa área de marketing comercial e comunicação. Ela era uma área dividida aqui dentro do time, e reconhecendo a importância de ter isso com uma dedicação exclusiva, um olhar bastante cuidadoso para a forma como a gente se comunica com a comunidade escolar e comunica os nossos diferenciais. Nós criamos uma área dedicada de marketing comercial, com a vinda de um novo diretor, o Léo Oliveira, que se juntou ao time aqui no final desse semestre, e tem a missão, né, de novo, de organizar essa área, apoiar as escolas, para que a gente saia de uma estrutura artesanal, como ela é tipicamente tocada em muitas das escolas historicamente, para algo mais estruturado, que de fato consiga traduzir tudo que a gente faz dentro de casa para o mundo externo. Então, acho que é uma mudança importante, que está efetiva a partir no final do semestre, mas que vem, acho que com trazer grandes frutos aí ao longo do tempo. Tem uma segunda área que nós elevamos em prioridade, né, que é a área de tecnologia, de transformação digital. A gente já tinha convidado uma pessoa para assumir a área de tecnologia educacional, a Helena, que está fazendo uma articulação entre as escolas, super importante nesse momento, mas também criamos uma diretoria dedicada para a transformação digital, com o Caio, para organizar isso e integrar melhor os esforços de tecnologia educacional, dando todo o aparato de infraestrutura, de tecnologia, de arquitetura de sistemas, para que isso avance de uma forma ainda mais rápida. Junto com isso, a gente também está se movimentando para sair do desenho clássico, né, de organização por sistemas, para um desenho mais voltado para uma organização por squads, né, com os sprints e toda a forma mais moderna de encarar a discussão de tecnologia dentro das empresas que, naturalmente, não são nativas, né, mas que precisam passar por esse movimento. Acho que, além dessas mexidas organizacionais, a gente já mencionou aqui, o Alexandre e o Guilherme falaram um pouco sobre o projeto TA. Eu acho que esse foi um grande tema, né, de discussão e trabalho ao longo dos últimos 12 meses, aí expandindo um pouco além do semestre. A gente começou com mapear todos os sistemas que deveriam ser integrados, né, para dar suporte às atividades de apoio, o back-office das escolas. Eu diria que a gente já está a uns 70%, 80% desse trabalho, né, com uma arquitetura já bem montada, os sistemas definidos, e a integração acontecendo, faltando ainda, né, o tombamento das escolas recém-adquiridas, ou as últimas escolas adquiridas, mas com um cronograma claro para avançar isso até o final do semestre. E aí, com toda a plataforma de sistemas integrada, a gente passa a ter um olhar sobre como ir subindo a barra no nível de serviços e ganhos de eficiência nessas atividades meio, através, de novo, de um centro compartilhado de serviço. Na área pedagógica, eu acho que também tem
uma série de avanços de integração relacionados ao nosso objetivo estratégico de criar esse senso de pertencimento. Nós criamos trilhas formativas, né, para professores, de assuntos específicos, para os gestores das escolas, e isso tem sido uma agenda bem importante de integração, né, de gerar o sentimento de pertencimento das pessoas a um grupo maior, e não só estar vinculado a uma escola. Então, esse compartilhamento tem sido feito de uma forma bastante intensa e articulada, né, por nós aqui na Baema, e que está gerando frutos bem importantes. Nós elegemos, no final do ano passado, 2 temas prioritários para trabalhar ao longo desses últimos meses. Um deles, obviamente, foi tecnologia educacional, por todas as demandas que estão surgindo, né, e surgiram a partir da pandemia. E isso tem provocado, né, de novo, um avanço bem importante em todas as escolas nesse tema, a partir da troca de experiências, porque, obviamente, tinham escolas que estavam mais avançadas do que outras nesse assunto. Estamos avançando também na internacionalização, na discussão de internacionalização de idiomas, isso para além das escolas internacionais e bilíngues, né, trazendo esse tema para o centro do debate, inclusive das escolas brasileiras, contemporâneas, que fazem parte do nosso portfólio, reconhecendo não só a necessidade de ter alunos proficientes na língua inglesa ao longo da escolaridade, mas também para trazer um pouco mais desse ambiente internacional, globalizado, né, de interação dos alunos com temas que estão rolando para além dos muros da escola. Então, essa é uma agenda que já teve avanços importantes no primeiro semestre, continua agora no segundo semestre de forma bastante intensa. E eu acho que uma materialização super interessante dessa integração foi o evento, está sendo o evento onde tudo começa, onde nós, desde maio desse ano, estamos conduzindo uma série de encontros para discutir educação na primeira infância. Como o Guilherme colocou, e a gente viu nos números, a educação infantil, né, foi a que mais sofreu durante a pandemia, né? A gente viu uma série de escolas que estavam exclusivamente dedicadas à educação infantil passando muita dificuldade, várias delas fechando, e mesmo escolas completas como as nossas, perdendo alunos, né, perdendo matrículas ao longo da pandemia, reconhecendo a dificuldade, né, de ter um projeto híbrido ou online para essa faixa etária. Mas cientes de que essa é uma faixa, é uma etapa da educação das crianças extremamente importante, nós organizamos aí, pegando a expertise de cada uma das escolas, montando um cronograma de debate bastante amplo, né, sobre a importância da educação infantil, e a gente vem promovendo encontros desde maio, né, tivemos um ontem à noite super interessante, tá, né, vocês conseguem acessar aí e assistir a íntegra desses encontros, para provocar um pouco mais de reflexão, né, não só entre educadores, mas também com as famílias a respeito da educação infantil. E o vídeo que começou, né, a abertura do nosso vídeo de hoje, o fechamento, é justamente a chamada para esse encontro, e vocês conseguem ver um pouco da rotina das crianças nas nossas escolas. Então, acho que essa agenda de integração tem sido super importante, relevante, e ela não termina, obviamente, no primeiro semestre, continua de uma forma importante ao longo da nossa caminhada. Acho que tem 2 pontos aqui seguintes que têm a ver com o nosso crescimento. Então, o Guilherme falou das escolas internacionais, a Escola Internacional de Florianópolis, a Escola Internacional de Blumenau, que acabaram de chegar ao grupo. A gente ainda está no período, a transação já foi aprovada no CAD, mas ainda estamos no período entre a assinatura e o fechamento, com a expectativa de que o fechamento aconteça nos próximos 30, 60 dias, mas já com uma agenda de integração acontecendo, né, de comunicação com as famílias, com as equipes, e de planejamento de 2022 nessa nova realidade das escolas, não mais dentro de um grupo focado principalmente em ensino superior, onde eles estavam antes, né, na Anima Educação, mas agora compartilhando, né, esse desafio de educação básica com outras 12 escolas, né, que vivem problemas semelhantes, e aí tem desafios, né, e bastante semelhantes também. Então, bem-vindas, né, as escolas internacionais de Florianópolis e Blumenau,
na figura do Raul e da Denise, e os diretores que representam essas escolas e que estão conosco planejando a integração com a Baema. E como vocês vão ver, eu acho que esse é um passo importante na nossa estratégia de ir reforçando, né, começou lá em 2019 com a chegada do BIS, mas de ir reforçando essa linha de atuação em escolas internacionais e bilíngues na Baema também. Escola Mais, a gente vai ver um pouco mais em detalhe com a apresentação do Zé daqui a pouco. A gente participa da Escola Mais, né, primeiro como investidor e agora, né, como sócios, né, e parte efetiva da Baema desde o início, desde o primeiro, brinco aqui, do primeiro PowerPoint. Achamos um projeto lindo, que tem tido resultados bastante expressivos. Estamos muito felizes, né, de poder apoiá-los nesse desenvolvimento. E agora, a partir de 1º de julho, a gente concretizou, né, mais um aporte para financiar esse crescimento, e com isso a Baema vai passar a consolidar também os números da Escola Mais a partir do 3º trimestre. Então, um marco importante na nossa história, porque abre mais uma avenida de atuação para a Baema, de novo, de um projeto que vem tendo bastante sucesso. A gente vai ver um pouquinho da evolução dos números até agora na apresentação um pouco mais para frente. Eu acho que, por último, o Guilherme também tocou um pouco nesse assunto, né, que eu estou chamando aqui de uma recuperação do pré-pandemia. Acho que, quando a gente olha para a nossa base de alunos, a gente já está praticamente lá, com exceção da educação infantil, onde já vemos uma recuperação expressiva nesse segundo semestre, e acreditamos que isso vai ser totalmente superado já em 2022, com o andamento, né, na reabertura das escolas. E aí, acho que a retomada das atividades presenciais tem um papel super importante nesse processo. A gente fez um esforço bastante grande para manter as escolas abertas o máximo possível desde o início da pandemia, obviamente respeitando as determinações locais, né, e a situação de cada local, né, nos diferentes momentos de pandemia que nós vivemos, mas tendo funcionado, né, em diferentes locais e seguindo protocolos bastante rígidos, com apoio da consultoria do Sírio-Libanês, do Hospital Sírio-Libanês, eu acho que dá para falar com bastante segurança hoje que as escolas, de fato, estão sendo locais bastante seguros, de novo, seguindo os protocolos, e agora com uma novidade a partir do segundo semestre, onde a gente já tem uma parte, quase a totalidade da população adulta das escolas, né, professores, educadores, né, e todo o staff das escolas já vacinado com pelo menos uma dose, com bastante gente também já com o ciclo de vacinação completo, e a boa notícia agora é que a gente está avançando para os adolescentes, né, e tudo isso, junto com os protocolos, nos dão confiança de que provavelmente a gente não vai viver mais uma situação de escolas fechadas, né, e isso é super importante, né, não só para nós aqui como Baema, mas principalmente para as nossas crianças, que claramente têm um ambiente muito melhor, muito mais saudável de desenvolvimento na escola presencial. Então, acho que esses são os destaques, né, que eu queria trazer aqui como evoluções do projeto ao longo desse último semestre. E aí, olhando para frente, acho que tem uma série de trabalhos acontecendo de planejamento, mas no final do ano passado a gente sentou, todo o time da Baema, para criar uma agenda de fato, né, um norte para todas as ações que a gente vai desencadeando aí pelos próximos 2, 3 anos. E nós temos a vantagem, né, por ser um grupo de educação, de ter um propósito muito, muito claro, definido, e que naturalmente atrai pessoas, né, que se identificam com esse propósito. Então, a gente não tem o desafio de muitas empresas, né, de definir um propósito nobre, porque a educação por si só já justifica a nossa existência, mas a gente achou importante declarar alguns valores norteadores das nossas relações e da forma como a gente atua. Então, destacamos aqui algumas palavras, né, confiança e colaboração, e aí em todos os aspectos, da Baema com as escolas, das escolas com as famílias,
da direção com os professores. A gente quer, de fato, criar um clima bastante aberto, transparente, onde essas relações aconteçam de uma forma muito natural. Né? E isso é algo inegociável, de novo, nas nossas relações. Acho que inovação e excelência falam por si só. As nossas escolas são escolas de excelência, elas estão na vanguarda, e para se manter nessa posição é preciso encarar mudanças, é preciso ter inovação como um valor também bastante claro. E eu acho que isso está, de novo, presente no DNA, na história, na essência de cada escola, mas a gente vem reforçando isso, né, provocando, fazendo perguntas, para que todas as escolas quebrem saiam da zona de conforto, né, buscando estar, de novo, na vanguarda do que está acontecendo na educação no mundo e trazendo isso para a realidade das escolas todos os dias. Sustentabilidade e crescimento, também valores bem importantes, aí sustentabilidade no sentido amplo da palavra, né, não só do ponto de vista clássico, mas também, de novo, das relações, na sustentabilidade financeira, para garantir a perenidade do nosso projeto. E crescimento porque o mundo está em movimento, né, então é preciso continuar olhando para frente, crescendo, para não ficar para trás. E, por último, impacto positivo, né, nós somos, né, obviamente, uma empresa, temos uma responsabilidade social, né, de buscar o resultado, mas não podemos nunca esquecer, né, que o nosso negócio é educação, nós estamos trabalhando com o futuro das pessoas, e aí, de novo, garantir que todos esses valores estão norteando as nossas decisões para que a gente tenha, de fato, um impacto positivo na vida das pessoas é bastante importante. E aí, bom, a partir desses valores norteadores, nós criamos uma agenda de integração que vem, de novo, delimitando um pouco, né, e criando ações claras para que essa integração aconteça de uma forma organizada. 6 grandes pilares aqui: cultura e pertencimento, e até agora a gente tem elegido essa linha de trocas e trilhas de formação para as nossas pessoas, para os nossos talentos, o compartilhamento dos talentos entre as escolas, para que todos enxerguem a Baema não só como um conjunto de escolas, mas um grupo de fato que ultrapassa o que cada escola já conseguiu atingir individualmente, né? E aí vai desde a estruturação de comitês para a discussão dos desafios de cada segmento, comitês para temas específicos, isso tudo tem avançado de uma forma bastante intensa, e eu acho que cada vez mais a gente vai criando esses pontos de contato, de trocas, não só entre professores, entre as áreas administrativas das escolas, mas também, acho que cada vez mais avançando, inclusive com as famílias e alunos. O ano passado a gente teve já um projeto bem interessante de trocas, né, de intercâmbio entre alunos de algumas das nossas escolas. Isso está começando a acontecer de uma forma bastante natural, e aí a tecnologia tem sido um grande facilitador para isso, né, porque todos nós nos familiarizamos com as ferramentas, a ponto de permitir que, de novo, a gente monte grupos, né, e trocas entre alunos de escolas diferentes que estão em diferentes locais do país. Então tem sido uma coisa bem interessante, está surgindo quase que naturalmente, né, a partir da aproximação das escolas, e eu acho que isso vai cada vez mais se intensificar, porque os resultados são muito claros, né, essas trocas só geram efeitos colaterais positivos. Também temos trabalhado bastante numa agenda comum de inovação, e aqui é bem importante, né, porque o ganho de escala e o compartilhamento de recursos para vencer esse desafio, que não é fácil, né? Toda a transformação que nós enxergamos pela frente no setor de educação como um todo vai exigir muita criatividade, muito investimento, e em alguma medida tentativas e erros, né? Então ter essa agenda integrada e compartilhada entre as escolas é uma forma da gente caminhar muito mais rápido como grupo do que cada escola caminharia individualmente. Nós elegemos de novo lá atrás tecnologia educacional e a internacionalização como os 2 primeiros pilares aqui para criar essa agenda comum. Agora, no segundo semestre, o tema sustentabilidade ganha mais força e a gente vai avançando, e aí tem uma série de exemplos aí que vão nascendo de novo naturalmente desses grupos de troca que eu mencionei agora há pouco. Excelência em serviços
né, e a sustentabilidade financeira, acho que são temas correlacionados aqui. Do lado da excelência de serviços, é muito, muito importante, né, que as nossas escolas traduzam a mesma percepção de qualidade que as famílias têm dentro da sala de aula, em todos os aspectos da escola, seja na sua infraestrutura, seja no relacionamento financeiro, no atendimento a pais novos. Então, todos os aspectos, todos os pontos de contato das nossas escolas e da Baema com a nossa comunidade tem que exalar a excelência, ela tem que traduzir o que nós acreditamos, de novo, como um posicionamento claro, né, do ponto de vista pedagógico também. Né, e tudo isso bem feito, né, esses 3 itens bem feitos aqui, né, criar uma cultura de pertencimento, estar na vanguarda do que está acontecendo na educação no mundo e com pontos de contato de excelência, vão naturalmente se traduzir em melhores resultados, em uma sustentabilidade financeira das nossas escolas e, com isso, a perenização do projeto, de cada projeto, né, de cada escola. Por último, os 2 últimos pontos dessa agenda, realizar o potencial de crescimento, e aí eu acho que a gente vai ver aqui, para cada grupo de escolas, né, essa oportunidade encarada na sua micro-oportunidade. Então, a gente vê desde a expansão de segmentos, a ampliação de oferta de atividades complementares, até abertura de novas unidades, expansão de estrutura física e novas aquisições, de novo, nos diferentes formatos. Então, a gente está avançando de forma bastante importante, né, e a gente vai ver alguns exemplos também de como isso está se materializando. E, por último, impacto, né, eu acho que a gente está no processo final aqui de estruturação do Instituto, e uma das bandeiras, a primeira bandeira que eu acho que a gente vai levantar aqui, que é algo que já acontece de uma forma quase que orgânica nas nossas escolas, mas a gente quer ampliar e amplificar isso, é o aumento da diversidade nas nossas escolas, através de cada vez mais inclusão de alunos que não têm acesso a uma educação de qualidade. Então, isso se materializa já em algumas escolas através de bolsas sociais, um programa realmente de trazer alunos de escolas públicas para dentro das nossas escolas, e eu acho que essa bandeira vai ganhar bastante força daqui para frente, reconhecendo que não só a gente consegue oferecer uma educação de qualidade, de novo, para pessoas que não têm acesso, né, não têm condições financeiras de estar numa escola de excelência, mas também pelo aumento da diversidade, de furar um pouquinho das bolhas, né, que existem ainda em nosso país e gerar uma convivência cada vez mais diversa para os alunos, inclusive para os nossos alunos que vivem, né, num meio social bastante diferente do que é a realidade do nosso país. Então, a gente vê isso como uma coisa super importante e temos trabalhado aí, intensificado os esforços para que isso aconteça de uma forma bastante organizada e articulada entre as escolas. Antes de devolver a bola aqui para o Guilherme, eu queria reforçar, né, essa organização aqui de onde nós queremos atuar, né? Então, acho que a Baema começou através, né, a primeira aquisição foi a Escola da Vila, depois vieram o Grupo Balão e a Parque, e a gente hoje já pode falar que tem uma escala, uma relevância dentro do que a gente chama aqui de escolas contemporâneas, né, que são escolas que têm um currículo brasileiro, tem esse DNA aí, humanista, e são marcas muito fortes, muito relevantes nas cidades onde atuam. Então, acho que nós vemos aqui esse grupo já com alguma escala, com algumas oportunidades, e vamos continuar atuando, né, reforçando esse perfil de escola. E, recentemente, de novo, com a chegada das escolas internacionais, a nossa estratégia de escolas internacionais bilíngues começa a ganhar mais corpo, né? Então, partimos aí da chegada do BIS em 2019, com um pouco mais de 400 alunos, para agora ultrapassar 1.000 alunos na soma das 3 escolas, uma distribuição geográfica mais interessante, e pouco a pouco a gente vai avançar, né, e ganhar escala nessa estratégia também. E depois, o que eu chamo de qualidade acessível, a Escola Mais, a gente vai ver
que traz um elemento super interessante, né, que é um crescimento bastante expressivo, complementando aqui a oferta da Baema. E tudo isso, gente, sustentado por algo que é, de novo, uma preciosidade que nós temos aqui dentro da Baema, que é o Centro de Formação da Vila, porque a educação se faz através de pessoas, para pessoas e com pessoas. Então, ter um centro de formação, né, que há 40 anos dedicado a formar bons professores e a discutir a pedagogia e a forma como as pessoas aprendem, é algo que gera não só uma integração entre as escolas, mas nos coloca, nos dá a condição de estar na vanguarda da discussão do que vai acontecer com a educação para os próximos anos. Então, enxergamos o centro de formação não como uma unidade de negócio, mas como um pilar importante de sustentação desse projeto de educação que nós estamos construindo. Passo, Guilherme, de volta para você aqui para detalhar um pouco mais cada uma das nossas plataformas. Obrigado, Gabriel. Enfim, ótima apresentação. Vou falar então, vou convidar vou dividir aqui, vou falar um pouco sobre cada um dos 3 grupos que o Gabriel tocou, tá? Detalhar um pouquinho. O primeiro é o grupo de escolas contemporâneas. A nossa primeira aquisição nesse grupo foi a Escola da Vila, em 2017. Hoje já são 9 escolas, então vou pela ordem aqui. Foi a Escola da Vila, a Escola Parque no Rio, o Balão Vermelho em Belo Horizonte, depois foi a Escola Viva aqui em São Paulo, aí, se eu não me engano, foi o Centro Educacional Viva, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. Aí acho que veio a Meimei, que é uma escola montessoriana também no Rio. A gente abriu uma unidade em parceria com uma escola que já existia na Tijuca, tá? Do infantil. Aí veio o Colégio Apoio, e por último o Autonomia em Florianópolis, que a gente anunciou no meio da crise em julho do ano passado. Essas 9 escolas são mais de 8.600 alunos, são em 5 estados, então uma presença nacional importante e um grupo bastante relevante, enfim, um grupo de destaque aí nas sociedades. Falando um pouquinho da visão de alguns números, então aqui, de novo, que a gente já falou, né, o ensino infantil sofrendo, então, pré-pandemia, 1.770 alunos, fechou o trimestre com 1.334, está recuperando, a gente chegou a estar abaixo disso, e agora a gente já está bem acima disso, enfim, mas ainda aquém do que a gente tinha pré-pandemia. No ensino fundamental e no ensino médio, a gente está praticamente estável, enfim, sem pré-pandemia e agora, sem grandes impactos. Isso reforça que são marcas fortes, de referência em mercados relevantes, tá? Tem uma resiliência grande, então acho que o que sofreu foi infantil, mas por motivos que a gente já falou. Um ticket médio premium de 26.300, acima da média de mercado, e lembrando que é um ticket prejudicado por níveis de descontos maiores e por falta de atividades extras, tá? Margens saudáveis, aqui tem muita disparidade, enfim, muito diverso, né, o resultado de cada uma dessas escolas, mas no geral, na média, elas têm uma boa margem e com boa conversão de caixa, e ainda com oportunidades, o fato delas não estarem operando no mesmo nível nos dá oportunidades para melhorar o resultado delas, tá? E aí, também já falamos disso, de impactos não estruturais que aconteceram nos resultados de 20 e 21, educação infantil, nível de desconto e atividades extras. E agora eu vou convidar aqui, enfim, para falar no próximo slide de oportunidades, o Sérgio Porfírio, que é diretor do Balão Vermelho, em Belo Horizonte. O Sérgio entrou no Balão junto com a Baema, em 2017, né, final de 17, a gente entrou no meio, ele entrou um pouco depois, e ele entrou para abrir o ensino médio lá no Balão, enfim, essa é nossa combinado com ele, e aqui essa é a primeira oportunidade, enfim, eu trouxe ele porque ele fez isso no Balão, mas a gente tem essa oportunidade de abertura de segmentos no Colégio Apoio, lá no Recife, que também só vai até o 9º ano, então ainda não tem ensino médio, e no Centro Educacional Viva, que fica no Recreio, no Rio, que vai até o 5º ano hoje, tá? Então a gente pretende abrir Fundo 2 no futuro próximo. E aí, Sérgio, conta um pouquinho para a gente como foi esse desafio lá de abertura, como essa ideia de que uma escola completa, né, uma escola com todos os segmentos, faz muito mais sentido, enfim, acho que é muito, ela melhora em todos os aspectos. Isso, bom dia, Guilherme, bom dia a todos e todas. Guilherme, parece que foi, né, há muito tempo, mas foi ontem, né, 2017, quando eu chego ao Balão junto com a Baema, né, junto aí a Baema, para a gente poder desenvolver esse projeto. E, na verdade, eu acho que nós aprendemos bastante naquele momento, porque
chegamos de Malicuia para inaugurar um novo segmento numa escola muito tradicional, uma escola fundada desde a década de 70, com filosofia, com princípios muito sólidos, e nos deparamos ali com uma comunidade muito coesa, né? Uma comunidade de escola muito unida do ponto de vista dos princípios educacionais do Balão. Então, nesses primeiros 6 meses, né, de 2017, que na verdade foram os meses finais, início de 2018, quando inauguramos a primeira série de ensino médio, nós percebemos que a maior potência da escola seria a sua história, seria o legado que essa escola poderia deixar para o último segmento da educação básica, que é o ensino médio. Né? Uma escola que começa fundada com a educação infantil e, por demanda das famílias, ela foi crescendo para o Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio inaugurado por nós. A gente não poderia deixar para trás todo esse legado de uma instituição com uma marca muito forte aqui em Belo Horizonte. Um ponto que me chamou bastante atenção naquele período foi a conversa com as ex-sócias, né? E a Ieda, principalmente, contando que a escola nunca tinha feito uma propaganda, né? Nunca tinha ido para o mercado fazer propaganda, e tinha fila de espera na porta da escola. Então, esse momento foi muito definidor para que a gente pudesse entender o quão potente essas escolas, né, que têm um perfil com uma filosofia muito bem instalada, né, e é muito situacional, muito do lugar, ela poderia nos ajudar a luz e a guiar esse novo segmento. A nossa chegada, né, eu falo a nossa chegada porque eu chego com vocês, ela veio carregada também com uma intenção de trazer uma excelência da Escola Parque do Rio de Janeiro. Isso marcou muito as famílias, nós tivemos bastante resistência, porque as famílias queriam muito que permanecêssemos com a linha filosófica do Balão. Então, nesse primeiro ano, a fidelização dos alunos do 9º ano, que para a primeira série, nós tivemos apenas 13%. Imagina o que é isso, 13% dos alunos permaneceram com a gente. As famílias ainda tentando entender o que era a Baema, quem era o Sérgio, o que era a Escola Parque. Porém, no primeiro ano de atuação, depois de longa escuta com as famílias, permaneceram, e com as famílias também que nos deixaram, que é muito importante a gente escutar, a gente conseguiu avançar, e do ano de 2018 para 2019, a gente já atinge 71% da fidelização dos alunos que estão na escola. Eu gosto de recortar bastante isso, né? Assim, a fidelização em escolas contemporâneas, autorais, ela tem uma importância muito grande, porque essas famílias depositam, desde a educação infantil, não só os seus filhos ali para uma formação até o ensino médio, mas confiam e acreditam muito naquela filosofia, naquela pedagogia que a escola promete, que a escola chegou a ter. Então, foi essa potência mesmo, foi essa potência dessa escola contemporânea que nos garantiu, hoje, 4 anos depois, a gente ter 6 turmas de ensino médio já completas, porque nós escutamos e nós realinhamos aí o percurso e conseguimos tirar proveito disso. Obrigado, Sérgio. E o resultado disso foi que a gente passou de 680, 690 alunos quando a gente chegou lá. Hoje a escola está com quase 1.000, né? Enfim, está um pouco abaixo de 1.000, acho que vai bater 1.000 ainda na virada aí de 2, mas super sucesso. E os alunos que se formou a primeira turma agora, né, do ensino médio, e foram super bem, enfim, acho que ainda é uma turma pequena, mas com resultados muito bacanas, e, enfim, acho que cada vez mais consolidado esse ensino médio lá. Parabéns pelo trabalho. E aí, a segunda oportunidade que eu levanto aqui, Sérgio, é de uma operação mais eficiente, enfim, a gente já falou um pouco disso, como as escolas divergem, mas o que eu queria explorar com você aqui é um pouco dessas trocas. Você falou um pouco de como a Parque ajudou vocês a montar o ensino médio, mas ao mesmo tempo vocês perceberam, olha, a gente tem que ter o nosso DNA, e é algo que a gente sempre prezou isso, a gente sempre fez esse discurso de manter o DNA das escolas, preservar a identidade delas, para a gente isso é super importante, a gente entende que as famílias valorizam isso, mas ao mesmo tempo tem muita oportunidade, né? Eu acho que agora a pandemia, acho que vocês aproveitaram bem, né, o conhecimento de outras escolas. Guilherme, o Gabriel trouxe aí, falou para a gente sobre as questões, né, principalmente da gestão administrativa, jurídico. Acho que a travessia da pandemia é um grande exemplo do fortalecimento que é estar num grupo de escolas, né, como as escolas da Baema. Agora,
pensando no pedagógico, a potência que é, né? E a cada ano, cada chegada de uma escola nova no grupo, foi nos apresentando talentos, expertises diferentes, e essas trocas têm sido bastante potentes. Né? Nós temos como liderança Sônia Barreira, nossa diretora pedagógica, que tem uma força muito grande e uma sensibilidade para entender o que é do grupo sem atravessar aquilo que é de cada escola. Isso nos ajuda bastante. Então, voltando aqui na fala do Gabriel, a questão tecnológica, talvez a gente não tivesse fôlego sozinho para avançar com as questões tecnológicas, questões de sustentabilidade, né? Revisitando um currículo de inglês, revisitando, fortalecendo esse inglês dentro da escola, e a formação de professores e formação de gestores. São pontos fundamentais, muito importantes, que o grupo de escolas nos dá uma base, nos dá um arcabouço de troca. Né? Então, vem talentos de várias outras, a Helena, da tecnologia aí da Vila, enfim, a gente vai buscando sustentabilidade na Parque, e a gente vai bebendo dessas águas, nos ajudando, o Balão também contribuindo, e que venham mais escolas, porque cada uma traz uma experiência, cada uma traz uma expertise que contribui bastante. Lógico, com uma orquestra muito bem montada do ponto de vista de vocês aí, da questão de sistemas, da questão de processos, mas da questão pedagógica também da nossa diretora. Legal, Sérgio. O outro ponto é a readequação, realocação imobiliária, enfim, que a gente fez no BIS, né, nas escolas bilíngues, mas eu acho que em todas as escolas tem em algum maior ou menor grau tem essa oportunidade, e no Balão também, né, a gente tá readequando aí o espaço da Praça do Papa, né, Sérgio, tem uma obra bacana aí sendo feita para melhorar o espaço lá. Né? Isso, escola é vivo, né, e essa questão também da pandemia nos chamou a atenção para outras questões acerca de salubridade, de ventilação, e muito atento a isso, os investimentos estão sendo feitos para acolher nesse retorno, quando for 100%, que a gente acredita o quanto antes possível, acolher da melhor forma todos os nossos alunos, todas as nossas alunas aqui. Né? A questão de espaço escolar ele é fundamental, eu acho, em dia, principalmente contando com a área verde, para além de sala de aula, né? Cantinas, essas coisas são fundamentais no nosso projeto pedagógico. Isso fala do currículo, né, Guilherme? O currículo começa no espaço da escola, né? E a gente viu agora, no caso do BIS, como as famílias valorizam também o espaço, né? Acho que um pouco porque elas não conhecem, não são profissionais no assunto, então não entendem o assunto tão a fundo pedagógico, então elas olham mais pelo espaço. Então, assim, o espaço precisa mostrar toda a potência do pedagógico, né? Isso é super importante, porque é o mais fácil das famílias reconhecerem. Então, a gente percebe isso. E aí, para finalizar, eu acho que a gente também continua olhando novas escolas para fazerem parte desse grupo, e eu acho que a gente sente muito, talvez tenha sido o nosso maior sucesso desde 2016, quando começou esse projeto, de trazer escolas que são referência e como a gente respeita esse DNA, como a gente valoriza isso, as pessoas que estão lá, enfim, então, acho que estão todas muito satisfeitas com o que aconteceu com elas, enfim, com essa perenização do projeto que a aquisição da Baima permitiu, e eu acho que a gente vê novas escolas querendo fazer parte, né, Sérgio? Acho que você conhece aí muita gente do mundo da educação, e eu acho que a gente virou um cara que é um grupo que as escolas querem estar junto. É verdade, e acho que Belo Horizonte é um caso assim que pode se estudar, né? As escolas como o Balão aqui são pouquíssimas, ou única que tem ensino médio, e quando foi consolidando, né, esse ensino médio, o nome da escola circulando, a gente percebe um interesse muito grande de outras escolas quererem conhecer o projeto, quererem fazer parte, às vezes, do projeto. E pontos importantíssimos, né, Guilherme, o que a Baema traz, o que esse momento chega, porque você tem uma escola muito sólida do ponto de vista filosófico, pedagógico, mas a gestão garante uma segurança muito grande, e as pessoas, às vezes, buscam isso, buscam entender essa questão da gestão e resultados, porque quando a gente fala de escolas contemporâneas, a gente está falando de um grupo muito amplo, né? Então, mas algumas escolas, elas ficam pautadas apenas no acolhimento, apenas em projetos, mas às vezes não sabe expressar os resultados. Um ponto importante também que tem acontecido para a gente é expressar resultados, não só, né, do final da educação básica, como a aprovação no Enem. Nossa primeira turma, a gente já tem aí 50% dos alunos que fizeram o Enem estão dentro da Universidade Federal de Minas Gerais,
mas também resultados do ponto de vista da língua, da tecnologia, das habilidades para a vida. Eu acho que isso tem contribuído e tem instigado o mercado aqui, e eu acho que isso deve ser no Brasil como um todo, para a aproximação, né, de uma gestão que possa favorecer aí a potência da escola, né? Legal, Sérgio. Muito obrigado, viu, Sérgio? Foi ótimo aqui a sua participação. Acho que obrigado por contar um pouquinho aí de como foi a sua experiência, como está sendo a sua experiência no balão, né? Foi não, ainda tem muita coisa por vir. Então, valeu. Obrigado aí por esses anos todos de parceria, já que venham outros pela frente. Obrigado a vocês. Bom dia. Bom dia. Segundo grupo de escolas, então, que a gente tem, enfim, é o grupo de escolas bilíngues / internacionais, né? Eu acho que a primeira escola que a gente adquiriu nesse grupo foi o BIS, o Brazilian International School, aqui em São Paulo, que foi no final de 2019, né? Na virada de 19 para 20. Acabamos de anunciar a aquisição das escolas internacionais em Florianópolis e Blumenau. Ainda não está concluído, esse processo, como eu falei, deve ser concluído até o final de setembro. Com a entrada das escolas internacionais, a gente já passa de 1.000 alunos e estamos em 2 estados, mas eu vou falar um pouquinho das oportunidades que a gente enxerga aqui nesse grupo especificamente, tá? Eu acho que um pouco dos destaques também, eu acho que a gente começou lá em 2019 com 425 alunos, que era o tamanho do BIS, quando a gente adquiriu. A gente teve uma queda por causa da pandemia, enfim, como em todas, concentrada também no ensino infantil. Fomos para 376 alunos em 2020. Mas desde lá a gente já via o potencial, enfim, já sabia que o BIS estava num imóvel que era, um pouco do que a gente falou agora, não refletia o que era a escola, enfim, estava aquém do que a escola oferecia. E a gente já começou, junto com a Alessandra, que era a nossa sócia lá, enfim, diretora da escola, a buscar novas oportunidades. Encontramos em 2020, um colégio religioso que estava sendo fechado, a 5 minutos de distância do prédio do BIS, enfim, é um prédio que foi feito para ser escola, vocês viram o vídeo, enfim, acho que ficou muito bacana a reforma, e os resultados vieram, assim, acho que a gente anunciou no final do ano passado, e mudou agora em maio, começo de junho, final de maio, e já estamos com um crescimento bem relevante de alunos, enfim, já passamos o número de alunos, isso era o final de junho, a gente já estava com mais alunos do que 2019, esse número já cresceu, desde então continua crescendo, continuamos captando, a captação está 3 vezes maior em relação ao período de 19 para 20, tá? E considerando os 580 alunos das escolas internacionais, a gente já passa dos 1.000 alunos nesse grupo aqui de escolas bilíngues internacionais, que tem um ticket mais alto, enfim, que tem uma dinâmica um pouco diferente das escolas contemporâneas. Tá? De oportunidades, eu acho que essa nova unidade do BIS, ela tem capacidade para 800 alunos, tá? Então a gente melhorou a capacidade, diminuiu o custo de aluguel, então foi um movimento, fez todo sentido, acho que não tinha nenhuma dúvida sobre ele, tá? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de aproximar os modelos pedagógicos do BIS das escolas internacionais. Eles não são idênticos, eles têm suas peculiaridades e a gente, de novo, sempre respeitando o DNA de cada um, entende que são escolas diferentes, mas acho que a gente tem coisas que podem se aproximar, como aconteceu nas escolas contemporâneas, enfim. Então, a gente pode ter ganhos aí, pode ter sinergias aí nessa aproximação das escolas, tá? A gente acha que a gente pode converter escolas menores, bilíngues, internacionais, às vezes que não têm projetos tão estabelecidos, então a gente pode fazer aquisições e usar o modelo do BIS ou o modelo das escolas internacionais nessas escolas, né, nessas aquisições, tá? O modelo bilíngue, ele está muito em alta com o público, enfim, tem uma demanda muito forte. Eu acho que essa ideia de internacionalização, de ser uma escola que olha para o mundo, faz todo sentido, mesmo nas escolas contemporâneas, a gente já, como o Gabriel comentou, a gente já busca isso, mas acho que o fato de ser uma escola bilíngue dá essa segurança maior para as famílias, então a gente vê que tem uma demanda muito grande de abertura de novas unidades, enfim, em outras cidades médias, cidades de médio porte, ou cidades que a gente já está presente, tá? Então isso é algo que a gente está começando a fazer agora, um planejamento por cidade, então a gente olha para a cidade e fala quais as marcas que a gente tem aqui em São Paulo, onde tem espaço, onde não vamos canibalizar, vamos manter cada escola com o seu público, com o seu perfil. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de crescimento interessante aí nas escolas bilíngues internacionais. Tá?
E aí agora, enfim, para falar da Escola Mais, eu vou chamar o Zé. O Zé Liperti foi o fundador da escola, junto com o Guinter. Ele acho que a gente se conhece há mais tempo, mas acho que a gente voltou a se falar, né, Zé, em 2016, quando eu estava começando o projeto da Baema Educação. A Baema investiu na Escola Mais desde que era uma ideia, desde que era um plano de negócio. E fomos, à medida que a gente foi ganhando confiança, que a Escola Mais foi respondendo às dúvidas do projeto dela, a gente foi se sentindo mais confortável em aumentar nossa participação, em colocar mais capital. Tem dado super certo e, enfim, eu vou deixar o Zé apresentar, porque eu acho que ninguém conhece tão bem a Escola Mais quanto ele, mas a gente está cada vez mais próximo, aí, cada vez mais integrado, estamos no mesmo escritório já há alguns anos, mas agora com controle societário, mas sempre com o Zé e com o Guinter e com a Marina, enfim, que é responsável pedagógica, direcionando a escola, enfim, falando para onde eles querem ir, enfim, é muito bacana, acho que vale escutar aí a apresentação. Zé, se quiser sumir aí, eu vou te ajudar ali. Tá bom, obrigado, Giga. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a escola e sobre tudo que a gente já fez e o que a gente pretende fazer, né? Então, para contar um pouquinho, de forma resumida, a história da Escola Mais, a gente começou o projeto em 2016, o Guilherme e o Gabriel já falaram isso, a Baema foi o primeiro investidor a apostar no projeto quando ainda era só um PowerPoint. Nós começamos a operar nossa primeira escola em 2018, lá na Penha, né, ou na Vila Esperança, mais especificamente, que fica na zona leste de São Paulo, e a gente desenhou uma estratégia de entrada no mercado, onde a gente começou atuando inicialmente no ensino fundamental 2, que é o ciclo onde a gente entendia que existia o maior potencial da gente agregar valor com a proposta que a gente traz, que é uma proposta que usa bastante tecnologia, e começamos com 6º e 7º anos, fomos subindo devagarzinho, porque a Escola Mais trabalha com uma metodologia própria, que é bastante diferente da forma como as outras escolas usualmente trabalham, e, portanto, a gente não tem material didático no mercado que se adeque à nossa metodologia. Então, uma parte importante do material que a gente usa na escola, a gente produz dentro de casa, e por isso a gente decidiu começar devagarzinho, abrindo alguns anos no começo. Então, no primeiro ano, em 2018, a gente abriu uma turma de 6º ano, uma turma de 7º ano. Começamos ali o ano letivo de 2018 com um pouco mais de 30 alunos. Em 2019, ainda na mesma unidade, a gente abriu o 8º e o 9º anos e passamos para mais de 200 alunos, enchemos praticamente todas as turmas que a gente abriu. Em 2020, a gente começou o processo de expansão, então a gente saiu de dentro da escola, o nosso escritório ficava dentro da escola, a gente estava ali imerso no dia a dia dos alunos e do funcionamento da escola. Em 2019, a gente saiu do escritório, foi quando a gente se mudou para a mesma casa que hoje a gente ocupa, junto com a Baema. Abrimos 2 escolas novas em 2020, passamos a oferecer do 6º ano até o 1º ano do ensino médio, e tivemos um crescimento bastante expressivo, indo para mais de 1.000 alunos, em torno de 1.200 alunos. A gente abriu o ano de 2020, e de 2020 para 2021, abrimos mais uma escola, todas em São Paulo, né, e praticamente dobramos a quantidade de alunos do ano passado para esse ano. E agora, no meio do ano, a gente recebeu o Colégio Tupi, que fez parte, na verdade, dessa transação entre Baema e Ânima. O Gabriel e o Guilherme falaram um pouquinho já dessa transação, né, da qual fizeram parte aí as escolas internacionais, e junto nessa transação veio o Colégio Tupi, que é um colégio que tem um perfil mais parecido com o perfil da Escola Mais. Então nós vamos transformar o Colégio Tupi numa unidade da Escola Mais, vamos levar para lá a nossa metodologia a partir do ano que vem, né? O Tupi hoje tem 350 alunos, mas tem um campus com espaço para muito mais, né?
Quer me ajudar aqui, Giga, com... Acho que você já falou do modelo pedagógico inovador, né, Zé? Eu acho que vale talvez contar um pouquinho como é o dia a dia na Escola Mais. E aí, só falando um pouco de números, né, também desse ramp-up das unidades, que eu acho que vocês cresceram mais rápido do que estava previsto até, né? Uma unidade está abrindo com muito mais alunos do que vocês imaginavam, né, inicialmente. O Gabriel falou um pouco, né, de como a gente tem conseguido entregar mais do que a gente tinha previsto nos nossos planos de negócio. Eu acho que o ramp-up é dos indicadores que tem nos surpreendido. A gente previa nos nossos planos de negócio ter uma unidade aberta com em torno de 30% da sua capacidade sendo ocupada no primeiro ano, e o que a gente tem visto é o dobro disso, né? A gente abre a escola e geralmente no primeiro ano a gente consegue colocar em torno de 60% da ocupação da escola em número de matrículas já no primeiro ano. As duas unidades que a gente tem no segundo ano de operação, que foram as unidades que nós inauguramos em 2020, elas já estão com 80% ou mais de ocupação, que era uma ocupação que a gente imaginava ter só lá no terceiro ou quarto ano de operação. Então, o ramp-up tem acontecido de maneira muito mais rápida, assim como a gente tem operado com margens no nível da escola, no nível da unidade escolar, que também estão bastante acima das margens que a gente estava esperando, no primeiro ano, obviamente, porque o número de alunos é muito maior, mas, de forma geral, as margens também têm sido maiores do que aquelas que a gente esperava. E aí, para, acho que responder a primeira pergunta, né, tua, Giga, de como é que é esse modelo inovador, deixa eu voltar um passo atrás e contar para vocês rapidamente qual é a proposta de valor da Escola Mais, né? Então, quando a gente fala que a Escola Mais nasceu para fazer educação de qualidade por um valor mais acessível, o que é que está dentro dessa proposta de valor? Então, primeiro, a Escola Mais só trabalha com um período integral. Então, todos os nossos alunos estudam com a gente em período integral. Segundo, a gente tem inglês todos os dias na Escola Mais. Então, esse é um elemento, junto com o período integral, que chama bastante atenção das famílias. A gente faz um uso bastante intensivo de tecnologia, a gente se posiciona como uma escola mais inovadora, que abraça as práticas mais atuais e contemporâneas de ensino e aprendizagem que tem por aí. E isso significa que o dia, a rotina do aluno dentro da escola, ela é muito diferente da rotina do aluno numa escola tradicional. Quando a gente pega os nossos concorrentes, que trabalham ali com tickets parecidos, a grande maioria deles, para não dizer todos, trabalham com meio período, então 4 horas de permanência do aluno na escola, e nessas 4 horas, geralmente, o aluno aprende de um só jeito, né, de uma única forma, que é assistindo aula. Quando a gente pensa na rotina da Escola Mais, os alunos estão com a gente durante 8 horas por dia, e dentro da rotina deles, eles trabalham aprendendo, né, de 3 formas diferentes. Uma delas é aula. Então, um dos jeitos da gente trabalhar a aprendizagem na Escola Mais é com aula. Mas a gente trabalha com 2 outras estratégias. Uma a gente chama de estudo individual, que é o momento mais autônomo do aluno, e aí é onde a gente usa bastante tecnologia, os alunos estudando sozinhos, cada um no seu ritmo, com a supervisão dos professores, né? O sozinho significa que eles estão fazendo por eles mesmos, mas tem supervisão dos professores. E a gente trabalha com uma terceira atividade dentro da rotina dos alunos, que é o que a gente chama de mão na massa, especificamente no ensino fundamental 2 e no ensino médio, que são os alunos a partir de 11 anos, nós trabalhamos com um Maker Lab. Então, os alunos vão para um Maker Lab e eles vão construir projetos em conjunto com o intuito de desenvolver habilidades socioemocionais, como trabalhar em equipe, colocar o aprendizado em projetos, né, aplicar o aprendizado na prática, e todo o trabalho que a gente faz com eles de Maker é feito em inglês, né? Então, uma parte do nosso ensino de inglês está na aula, né, trabalhando a estrutura formal da língua, e a outra parte está no Maker Lab, que é esse momento de imersão. Então, a rotina dos alunos na escola, ela é bastante diferente, e esse elemento, né, de proposta pedagógica também chama muito a atenção dos pais,
e acho que isso tem nos ajudado a ter uma receptividade tão boa da nossa proposta. Legal, Zé, bacana. Fala só um pouquinho, o Gabriel está entrando aqui, você quer? Não, eu ia comentar aqui, né, que eu acho que tem dois elementos que se destacam nessa rotina, né, e nessas inovações que a Escola Mais propõe. Em primeiro lugar, eu acho que quebra um pouco a relação, né, tradicional com os professores, né? Então você tem um modelo de contratação diferente de professores e a trajetória do aluno nem sempre, né, está acompanhada de um professor ali com 50 minutos, num formato mais tradicional. E do outro lado, o uso dos espaços também é muito mais otimizado, né? Você tem uma relação de alunos dentro do campus otimizada. E acho que são elementos centrais aí para garantir a sustentabilidade financeira do projeto, né, Zé? E garantir que, de fato, a gente leva toda essa qualidade por um preço bastante acessível. Sem dúvida. Eu acho que a forma como a gente acabou desenhando a contratação de professores, o uso das horas do professor, né? A gente, no fundo, acho que uma maneira de explicar é assim, a gente construiu toda a nossa proposta em torno da grade horária, né? Geralmente as escolas acabam fazendo o processo contrário, constroem a sua proposta e depois montam a grade horária. A gente fez o inverso, para garantir a otimização do uso das horas do professor e poder ser mais eficiente na forma de contratá-los, e a mesma coisa com o espaço físico. E acho que tem um terceiro elemento que é fundamental e está aí na primeira parte da tua fala, Gabriel, que é o uso da tecnologia. A gente só consegue fazer o que a gente faz garantindo qualidade e preço porque a gente faz um uso muito intensivo de tecnologia. A tecnologia nos ajuda a baratear bastante o custo de entrega dessa proposta de valor e, ao mesmo tempo, ela também nos ajuda a monitorar como é que os alunos estão desenvolvendo o seu processo de aprendizagem de maneira diária, né? E isso nos permite personalizar os atendimentos a esses alunos, de forma que a gente consegue entregar qualidade. Então, dentre todas as otimizações que a gente faz, eu diria que o uso da tecnologia é o pilar central da nossa proposta. Legal, Zé. Falando um pouquinho de oportunidades aqui, eu acho que a gente vai ver um crescimento acelerado nos próximos anos, né? Eu acho que a gente não quer dar guidance aqui, mas a gente sabe que a Escola Mais, enfim, o Colégio Tupi a unidade Tupi, né, agora da Escola Mais já é uma 5ª unidade para o ano que vem, mas vão ter outras, tá? A gente sabe que a demanda por essa proposta de valor que o Zé mencionou é muito forte, então, assim, de novo, o ramp-up está muito mais rápido, então não é um problema de demanda, tá? Acho que a gente tem um problema de educação no Brasil, e quando você consegue oferecer o que a Escola Mais oferece por um preço acessível, isso é muito fácil de saber que vai ter gente querendo. A abertura do Fundamental 1, o Zé comentou rapidamente que eles começaram pelo Fundamental 2, mas o ano que vem eles pretendem abrir o Fundamental 1, e talvez aí seja, né, depois o Zé comenta, mas talvez aí seja onde tem mais demanda das famílias, porque os alunos menores, eles precisam mais do ensino integral, porque alunos maiores podem ficar sozinhos em casa, os menores não podem. Então, eu acho que a parceria com a ANIMA, que veio junto na aquisição das escolas internacionais e do Colégio Tupi, que a gente fez um acordo de sublocação do espaço ocioso nos campos da ANIMA, para a gente, enfim, usar isso para abrir novas unidades das nossas escolas, não necessariamente da Escola Mais, mas obviamente que o público acaba conversando muito com o da Escola Mais, então a maior parte provavelmente vai ser Escola Mais, com menos necessidade de capital, ou seja, menos reforma para fazer, e como o aluguel é um percentual da receita, um risco menor também para a gente de fechar um contrato muito longo e ficar pagando um aluguel se por acaso não for uma boa unidade. E aí, por último, eu acho que aí é uma visão bem de longo prazo, enfim, que eu acho que talvez mais filosófica, de entender que a Escola Mais, oferecendo o que ela oferece possivelmente por um custo abaixo do que o governo, que o Estado ou os governos gastam com a educação da rede pública, eventualmente a gente pode ter algum modelo de voucher ou charter no futuro que acelere essa migração de escolas públicas para escolas privadas. Se você quer comentar algum desses pontos, você acha mais importante?
Eu acho que talvez dois pontos que você tocou que são bastante importantes. O primeiro deles é falar sobre essa a parceria com a Ânima, né, que além de ter trazido as 3 escolas, uma das quais está sendo incorporada pela Escola Mais, cria esse caminho para a gente usar espaços, né, então isso encurta bastante o nosso processo de crescimento, cujo principal gargalo está exatamente em conseguir desenvolver os ativos imobiliários. E o segundo ponto que eu acho importante reforçar é isso: a gente começou a nossa proposta no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, como eu falei lá no começo, porque é onde a gente entende que tem um potencial maior de uso de tecnologia, mas o ano que vem a gente inaugura o Ensino Fundamental 1, e o Ensino Fundamental 1 é o ciclo onde o período integral traz um benefício muito grande para as famílias. Eu não falei isso, né, mas quando a gente fala de período integral na Escola Mais, a gente quer dizer o seguinte: os alunos ficam obrigatoriamente na escola durante 8 horas por dia, esse é o período de aulas, geralmente das 7h30 da manhã até as 3h30 da tarde, mas a gente deixa as famílias que precisarem ou que quiserem deixarem os filhos na escola até as 19 horas, até as 7 horas da noite, sem nenhum custo adicional. Isso já está embutido no valor da mensalidade. E para o Ensino Fundamental 1, esse benefício é muito poderoso, porque no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, geralmente esse é um problema que já está resolvido, porque poucas escolas oferecem essa opção. No Ensino Fundamental 1, as escolas oferecem essa opção e geralmente ela custa o dobro, né? Quando você pensa numa mensalidade de meio período, a de período integral é geralmente o dobro. Então, a proposta de valor da Escola Mais fica ainda mais interessante. É isso aí, Zé. Enfim, é um projeto, gente, recomendo a quem quiser, assim, entrar em contato com a gente. Enfim, a gente algum dia ainda vai fazer um evento desses lá na Escola Mais, numa das unidades. Espero que até lá já tenham muito mais do que temos hoje, mas é muito bacana, assim. O Gabriel falou um pouco de como é bom estar na escola, enfim, de ver essa vida da escola, né, como é legal isso, e eu acho que a Escola Mais também isso é o grande destaque ali, assim, é impressionante realmente o que eles fazem lá pelo valor que eles cobram, né? Vale a pena conhecer mais, enfim, quem gosta do assunto, se aprofundar, porque é muito legal. Zé, muito obrigado pela sua participação aí, a gente... vamos encerrar daqui a pouco, eu tenho algumas dúvidas aqui para responder antes de encerrar, mas super obrigado pela participação. Obrigado a vocês, gente, um prazer. Valeu. Gente, chegaram duas perguntas aqui, tá? No e-mail. A primeira sobre a nossa estratégia de aquisições, se a gente tem um target de alunos para ser atingido nos próximos anos. A gente não tem um target, eu falei um pouquinho da questão de guidance, enfim, a gente não dá guidance. Mas só resumindo aqui, o que a gente filtra de escolas, tá? Eu acho que hoje a gente está num tamanho que eu não posso olhar escolas muito pequenas, então, assim, escolas só de infantil, enfim, de 100, 200 alunos, deixaram de fazer sentido para a gente, tá? Eu acho que a gente não vai olhar para escolas muito pequenas. E eu acho que os outros filtros que a gente tem são principalmente como a gente colocou, de qualidade. Então, para a gente, o grande gerador de valor no ensino básico é a qualidade, é o fato de um projeto pedagógico diferenciado que possa agregar mais do que receita, EBITDA ou lucro para a gente, seja pessoas que tragam conhecimento, enfim, que tragam know-how pedagógico para a gente melhorar todas as escolas. Então, acho que esse é um grande filtro, assim, de olhar e falar, essa escola aqui é uma referência, a gente quer muito ter ela no grupo. Então, acho que esse é um ponto. A questão geográfica, claro que ela não é predominante, mas ela é importante. Então, a gente crescer em lugares que a gente já está pode ser mais fácil, tá? Então, a gente pode dar prioridade a isso. Mas eu acho que, fora esses que eu comentei, a gente não está super aberto a conhecer, enfim, escolas que queiram fazer parte do grupo, enfim, e olhar oportunidades, tá? Eu complementaria aqui, Liga, acho que o setor de educação, né, ainda a gente já enxerga esse movimento de consolidação e profissionalização do setor de educação de uma forma um pouco mais ampla, de forma muito nítida, quando a gente olha para o ensino superior, e eu diria até para os sistemas de ensino, né? Então, quando
quando a gente olha para o que aconteceu nos últimos 15, 20 anos no ensino superior, que era uma realidade de um mercado extremamente pulverizado, sem grandes grupos relevantes, né, muitas instituições familiares, e hoje, né, com a consolidação clara, né, com grupos bastante grandes, aí, representando, sei lá, mais do que um terço, né, dos alunos atuais. A mesma coisa lá nos sistemas de ensino, né, tinham vários sistemas de ensino pulverizados, e hoje já existem pelo menos duas grandes empresas, né, que somam juntas aí quase metade dos alunos que usam o sistema de ensino. Então, esse processo vem acontecendo dentro do setor de educação, mas quando a gente olha para a operação de escolas de educação básica, ele está apenas começando, né? Então, essa oportunidade de participar de forma ativa e conseguir atrair boas escolas que participem desse processo, de novo, está apenas começando. Então, a Baema vem se consolidando aqui como uma opção bastante viável, saudável e até, eu diria, desejável para algumas escolas que estão vendo a dificuldade que será percorrer todo esse caminho sozinho. Então, eu acho que isso faz parte da estratégia, né? Eu acho que a gente não tem um número temos que chegar a tantos alunos, como o Guilherme falou, mas claramente isso faz parte da nossa estratégia de crescimento e a gente deve continuar fazendo novas aquisições ao longo dessa jornada para que a gente, de fato, se consolide aqui como um grupo relevante dentro desse cenário que provavelmente vai se consolidar. Tem outra pergunta aqui sobre a diferença de margem entre os grupos, tá? A gente não detalha isso, a gente não abre a margem por grupo, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a maior margem, por incrível que pareça, a melhor margem está no nível da unidade na Escola Mais, tá? Eles são muito eficientes na operação, e como a gente falou, com um ramp-up super acelerado, só que, obviamente, na Escola Mais é um modelo diferente, então eles deixam muito pouca coisa na ponta, então, assim, todo o pedagógico é feito centralizado, então a Escola Mais hoje, ela tem unidades muito rentáveis, só que ela tem um custo de produção de conteúdo, enfim, de todo o modelo pedagógico delas, que ainda é pesado, ela está quase no break-even com essas 4 unidades, tá? Olhando como um todo, deve estar no azul já o ano que vem, com as novas unidades, e obviamente tem um potencial de escala, enfim, bem relevante para crescer à medida que for abrindo novas unidades. Depois, as escolas internacionais tem uma margem bastante razoável, também muito boa, e as escolas contemporâneas, como a gente comentou, elas têm uma dispersão grande de margens entre elas, então você vê escolas ainda atingindo o break-even em operacional e escolas que já estão super saudáveis. Então, tem uma dispersão muito grande, na média, elas estão um pouco abaixo dos outros 2 grupos, mas ainda resilientes, geradoras de caixa, enfim, então, todos esses 3 grupos são margens positivas, aquém do que a gente acha que pode chegar, a gente acha que tem trabalho para ser feito, que a gente pode melhorar isso, mas não temos nenhum desses grupos com margem negativa, enfim, com algum problema estrutural. Não sei se o Gabriel tem algum comentário, se não... Não. Acho que chegou mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, uma pergunta aqui sobre nosso instituto, né? Eu comentei rapidamente aqui sobre essa ideia, né, de criar um ambiente um pouco mais diverso, né, trazer um pouco mais de diversidade para as escolas. Acho que o instituto personifica um pouco, né, esse desejo, olhando para frente, mas de novo, já é um desejo, já é um debate bastante antigo nas nossas escolas, e como eu disse, muitas delas já têm estratégias e ações concretas para que isso aconteça, né? Então, a Escola PAC, por exemplo, tem lá as bolsas sociais já há algum tempo, a Escola Viva tem uma parceria com uma escola para trazer alunos na etapa do ensino médio de uma escola com uma escola pública, né, de trazer alguns alunos dessa específica escola pública para a Escola Viva, e a Escola da Vila tem um projeto chamado Ampliar, que também faz uma seleção de alunos, olhando não só critérios acadêmicos, né, mas aí um conjunto de coisas para fazer trazer alguns alunos também no ensino médio. Então, a gente tem olhado para essas ações das escolas
e tentando, e está num estágio de mapear, né, todas essas ações. Eu mencionei aqui 3 exemplos, mas eu acho que todas as escolas têm bons exemplos aqui desse tipo de trabalho, para aí ter uma estratégia um pouco mais articulada e aumentar, né, o volume de alunos que a gente consegue absorver de novo para gerar um pouco mais dessa diversidade. E aí, além disso, assim, a gente pegou aqui sobre o aspecto social, né, de trazer alunos que estão tipicamente ali na escola pública para as nossas escolas, mas aí tem toda uma discussão sobre ter mais diversidade étnica também. Tem muita discussão, né, sobre o tema antirracismo acontecendo nas escolas nesse momento. As escolas historicamente se destacam por trabalhar com alunos também, né, com diferentes capacidades cognitivas. Então aí tem um monte de coisa, né? A escola realmente é um ambiente bastante rico aí no debate da discussão de inclusão. É isso aí. Só para completar, eu acho que assim, a gente ainda não tem a gente ainda está estruturando o instituto, mas a nossa ideia é que ele tenha vida própria, tá? Que ele não dependa da Baema. Eu acho que esse é um ponto importante. A Baema dá o pontapé inicial dele, dá o apoio, mas que ele tenha vida própria, que ele trabalhe em parceria com a Baema, ou seja, a Baema vai ofertar bolsas nas nossas escolas, mas a ideia é que esse instituto também capte para conseguir aumentar essa oferta, né? Para conseguir trazer mais alunos, enfim, então ampliar essa diversidade nas escolas. Que acho que a gente comentou aí, o Gabriel falou disso, assim, mas é importante ressaltar, diversidade não é bom só para quem está entrando pela bolsa ou pela cota, diversidade é bom para o outro aluno também, porque ele aprende, ele começa a ter outras visões de mundo, que faz todo sentido nos nossos projetos pedagógicos, de todas as nossas escolas. Então, assim, é um ganha-ganha, tá? Não tem a menor dúvida de que é um ganha-ganha, à medida que a gente conseguir aumentar essa diversidade. Pessoal, acho que era aí, a gente vai concluir agora. Enfim, acho que muito obrigado pela presença de todos, a gente teve um público super interessante. Eu acho que esse é o 3º ano que a gente faz é o 3º evento, tá? A gente fez um em 2017 ou 2018, fez o ano passado, que foi o primeiro evento do Gabriel, foi no dia que a gente anunciou a entrada dele, ainda todos de máscara, ainda num momento mais super começo de pandemia. E acho que agora, o ano que vem, eu espero que a gente consiga fazer presencial em algumas das nossas escolas. Acho que a meta era para esse ano, não deu, infelizmente. Acho que a gente ainda não está 100% de volta, né? Acho que a gente não está super confortável, acho que a vacinação avançando. Mas para o ano que vem, a gente tem bastante confiança que a gente consegue fazer isso presencialmente e que torna a coisa mais interessante. A gente pode mostrar as escolas e que é um ambiente muito bacana. Então, acho que é importante reforçar isso. Agradeço a presença de todos e, por favor, fiquem à vontade para mandar dúvidas aí para o nosso e-mail de RI na sequência. Esse evento vai ficar gravado, a gente vai divulgar depois o link, se vocês quiserem compartilhar, enfim, rever, perder alguma parte, fiquem à vontade e também fiquem à vontade para mandar dúvidas direto aqui para o RI, tá bom? Muito obrigado, enfim, até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.